Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre os 3 reis magos. Eles eram reis? O que a Bíblia diz a respeito deste assunto? Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aqui embaixo, se inscreva, dê aquele joinha, compartilha, comenta, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, não diz que 3 reis magos foram visitar Jesus após o seu nascimento. Na verdade, a Bíblia diz que apenas certos magos, vindo do Oriente, foram visitar Jesus, mas em nenhum momento ou parte do texto bíblico afirma que eram 3 magos e que esses magos eram reis. O foco do texto bíblico não está no número de magos ou na sua suposta realeza, mas na realeza do nosso Senhor Jesus, sendo reconhecido por viajante gentil como Rei e Messias, que haveria de reinar não somente sobre Israel, mas sobre todas as nações da terra. Então, de onde surgiu a ideia de que eram 3 reis magos? A crença que os homens que visitaram Jesus eram 3 reis magos surgiu na antiguidade, ou seja, vem de uma tradição e vem de lendas natalinas, não da Bíblia. Inclusive, as tradições atribuem a eles os nomes de Melquior, Baltazar e Gaspar. Também dizem que eles vieram de 3 países. Um teria vindo da Índia, outro do Egito e outro da Grécia. Mas mesmo considerando todas essas tradições, não é nenhuma tarefa fácil explicar a origem de cada parte desse entendimento tão popular, melhor dizendo. Em primeiro lugar, a conclusão de que eram 3 magos foi tirada do fator de que o menino Jesus recebeu 3 presentes mais caros. Por isso, não é o suficiente para determinar com certeza que cada presente foi dado por um mago, totalizando 3 magos, né? Alguns estudiosos, por exemplo, sugerem que talvez o número de magos tinha sido bem maior do que 3. Poderiam ter sido 4, 5. Sim, mas definitivamente não sabemos o número exato. Em segundo lugar, a ideia de que os magos eram reis não possui qualquer evidência histórica ou fundamentação bíblica. Algumas pessoas utilizam 2 passagens bíblicas particular, o Salmo 72, 10 e Isaías 60 e versículo 3, para afirmar que os magos também eram reis. Mas é preciso forçar muito esse texto para querer torná-lo como base para dizer que os homens que visitaram Jesus eram 3 reis e eram magos. Em terceiro lugar, os nomes dados aos supostos 3 reis são completamente fantasiosos. Da mesma forma, é totalmente impossível que eles teriam vindo da Índia, do Egito ou da Grécia. E há ainda uma tradição que diz que os apóstolos Tomé, posteriormente, teria batizado os 3 reis magos. Mas isso só é mais um ponto místico. Quem eram os magos que visitaram Jesus então? Na verdade, é que sabemos muito pouco sobre os magos que foram visitar Jesus após o seu nascimento. Sabemos apenas que eles principalmente chegaram à cidade de Jerusalém, vindo do Oriente seguindo uma estrela. O objetivo dos magos era adorar o recém-nascido rei dos judeus. Mateus 2, 1 ao 2. Em Jerusalém, eles se encontraram com Herodes. Inclusive, uma forma como Herodes recepcionou os magos
não parece indicar que eles eram reis em Jerusalém. Eles receberam a informação de que as escrituras profetizaram que um menino haveria de nascer na montanha de Belém de Judá. O rei Herodes tentou enganá-los, pedindo que eles fossem a Belém e depois lhe fornecesse, o paradeiro do menino para que ele também pudesse adorar, quando o verdadeiro Herodes queria matá-lo, na verdade, no caminho para Belém. Novamente, os magos viram a estrela brilhando que lhe guiou até um lugar exato onde Jesus estava. Já em Belém, os magos se prostraram diante de Jesus e adoraram. Eles também abriram os seus cofres e deram presente o menino com ouro, incenso e também a mirra. E depois de terem sido advertidos por Deus em sonho a não retornarem por causa de Herodes, os magos partiram, retomando seu país por outro caminho. Lá em Mateus 2, 11 ao 12. Uma curiosidade interessante é que quando os magos chegaram a Belém, Jesus não estava mais na manjedoura, como popularmente é retratado. Os magos visitaram Jesus numa casa, não num estábulo. Lá em Mateus 2,11 está relatado isso. Alguns estudiosos sugerem que essa visita aconteceu depois de vários dias, semanas ou até mesmo meses do nascimento do nosso Jesus. De onde os magos vieram e o que eles faziam? Não há uma unanimidade entre os estudiosos acerca do lugar de onde os magos vieram. A designação Oriente é realmente muito ampla, mas os estudiosos dizem que provavelmente eles vieram da Candeia, ou seja, região da Babilônia, ou das regiões medo-persa. Se os magos eram babilônios, então pode ser que eles tenham sido reconhecidos acerca da esperança messiânica através de alguma herança deixada por os judeus zelosos durante o tempo em que estiveram exilados ali, como o profeta Daniel e seus amigos que estiveram exilados. Mas se os magos eram medo-persa, então é possível que eles tenham obtido um conhecimento sobre profecias messiânicas por meio dos judeus, que foram dispersos por toda a região. Seja como for, irmãos, certamente, de alguma maneira, esses magos foram postos em contato com o conhecimento do verdadeiro Deus e da expectativa acerca da vinda do Messias. Com relação à ocupação desses magos, devemos entendê-los, principalmente com os estudiosos dos astros. O termo empregado na Bíblia para designar esses homens é o grego magog, mago, que por sua vez é uma translação da palavra iramaico, cuja raiz significa grande. Orientalmente, essa palavra é designada, ou seja, uma tribo dos medos que se dedicava aos estudos, se dedicava a esses estudos e se aprofundavam sobre as estrelas. Mas depois também passou a ser utilizada para designar casta ou sacerdotal, dos medos e dos persas. Daí surge a possibilidade de que os magos vieram visitar Jesus e vinham dessas regiões. Então a designação mago é empregada aos visitantes que prestaram Jesus. Não devem ser interpretada no sentido negativo. Praticamente de magia, melhor dizendo. O correto é entender que esses magos eram arqueólogos ou astrônomos,
Naquele tempo, a astronomia e a arqueologia eram basicamente a mesma ciência. Obviamente, isso dá sentido espacial ao fator de que Deus ter conduzido eles até Jesus através de uma estrela. Embora não sabemos quem eram esses magos, ou quantos eram, ou quais eram os seus nomes, ou de onde vieram, sabemos o mais importante: eles vieram adorar o nosso Senhor Jesus Cristo e prestar a Ele o louvor.